Olá, estudante da Bíblia, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você neste despertar com Deus. Hoje nós vamos estudar, vamos conhecer os ensinamentos do capítulo 2 de 2 Reis, que nos traz o tema Elias é levado ao céu e Eliseu o substitui. Quais têm sido os seus sonhos, os seus propósitos nesta vida, aqui neste mundo? Quais as suas prioridades? Você tem vivido apenas para o presente ou tem investido tempo e ações para o futuro e a eternidade? A seguinte frase: muitos vivem como se nunca fossem morrer, é uma exortação para a vida cristã, enfatizando a importância de viver a vida com a consciência da morte e a expectativa da segunda vinda de Cristo, em vez de se concentrar nas coisas mundanas e temporais, passageiras. O capítulo 2 de 2 Reis é um relato emocionante que descreve a ascensão de Elias ao céu e a transferência de seu ministério para Eliseu. Este capítulo marca o fim da missão do grande profeta Elias e o início de uma nova era com Eliseu, que se tornou seu sucessor. A narrativa destaca a importância da continuidade no ministério profético e a fidelidade de Deus em levantar novos líderes. Vamos conhecer os eventos significativos deste capítulo, incluindo a partida de Elias, a unção de Eliseu e as reações que marcam o início de um novo capítulo na história da nação de Israel. Esta é a nossa introdução em nosso estudo, em nossa reflexão do capítulo 2. Aproveite, deixe o seu like neste momento, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe. Agora vamos à análise e comentários dos versículos principais deste capítulo. Gilgal, Betel e Jericó eram prováveis centros de atividade profética que buscavam a liderança de Elias. Gilgal e Betel, no século seguinte, tornaram-se núcleos de idolatria pagã. Lugares onde se adoravam a Deus se transformaram em locais em que predominavam os falsos ensinamentos e a apostasia. No versículo 1, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, a história que se segue é tão extraordinária que o narrador apresenta o desfecho de antemão, ou seja, antecipado. Aí o versos 2 a 6, o diálogo entre Elias e Eliseu. Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, que eu vou a Gilgal. As três ocorrências dessa situação, destes três lugares, se parecem com o que é apresentado no capítulo 1, as três tropas de 50 soldados que foram prender Elias. Eliseu, proferindo a expressão "vive o Senhor", fez uma promessa solene por 3 vezes nestes mesmos versículos. Ele determinou que permaneceria com seu mestre Elias, independente do que acontecesse. Então o verso 3 destaca os discípulos dos profetas. Nos dias de Elias e Eliseu, existiam várias escolas dos profetas. Não se faz claro exatamente o que nelas se estudava, mas compreende-se que eram centros de treinamento espiritual,
Aqui Elias está fazendo sua visita de despedida a 3 escolas, como já citamos, Gilgal, Betel e Jericó. Nos versos 3 a 7, os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, eles disseram, olha, ficamos sabendo que Deus vai tomar Elias para si. O mesmo verbo hebraico é usado para designar a entrada de Enoque no céu, lá no capítulo 5 de Gênesis, verso 24. A obra que Deus estava prestes a fazer tinha sido divinamente revelada a muitos de seus servos. Esse vasto conhecimento do propósito de Deus evitaria que mais tarde cínicos ou céticos negassem que o evento tivesse acontecido. Está vendo a razão? Porque Deus revelou que Elias seria trasladado para evitar esse descrédito ao acontecimento. Verso 8, Elias e Moisés, quanto à sua vida e ao seu ministério, mantinham uma estreita relação. Ambos foram os maiores profetas de Israel. Assim como Moisés dividira as águas do Mar Vermelho, no último ato que libertou Israel das garras de Faraó, no capítulo 14 de Êxodo, Elias agora dividiu as águas do Rio Jordão em algum lugar próximo a Jericó. A diferença é que Elias não se utilizou do poder de Deus como um grande milagre redentor, como fez Moisés, mas como uma demonstração casual da autoridade divina que o acompanhava, enquanto seguia seu caminho. Ao falar de uma porção dobrada, quando Eliseu pede, na verdade Elias oferece, o que você quer que eu te faça? Eliseu pediu, dá-me uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu não estava pedindo o dobro do poder de Elias. Ele não estava pedindo mais do que havia sido dado ao idoso profeta, nem uma posição mais elevada ou mais habilidade. A expressão utilizada por Eliseu é a mesma que se encontra em Deuteronômio 21:17, que denota a porção da propriedade de um pai que devia ser dada ao filho mais velho. Assim, o pedido de Eliseu era apenas que ele fosse tratado como o filho mais velho do profeta que partia. Era o reconhecimento de um direito espiritual, a fim de ser considerado filho espiritual, primogênito do idoso profeta, e que assim fosse habilitado a continuar o trabalho iniciado por Elias. Percebem que importante? Importante esclarecimento, né? Então, Eliseu não era ganancioso e nem jactancioso, orgulhoso, né? Ele era um homem humilde, ele queria apenas ter o privilégio de ser dotado com o poder de Deus que Elias possuía. No verso 9, que me toque por herança porção dobrada do teu espírito, ou seja, faze de mim o principal herdeiro. O filho mais velho, em uma família israelita, herdava uma porção dobrada da propriedade dos pais, conforme a lei. Eliseu desejava ser o sucessor principal de Elias, que operaria milagres com o mesmo espírito. Elias, no verso 10, disse, olha, pedido difícil você me fizeste. Embora Elias tivesse recebido anteriormente instruções de ungir Eliseu, foi Deus quem orientou, quem conduziu a escolha de Eliseu como sucessor, lá no capítulo 19 de 1 Reis. A reação de Elias demonstrou claramente que
essa questão, esse pedido, dependia exclusivamente do beneplácito soberano do Senhor. Certo? Agora o versículo 18. Esses discípulos acreditavam em milagres, mas nunca em uma viagem diretamente aos céus. Depois da ascensão de Elias, a Bíblia descreve numa carruagem de fogo, outras traduções no redemoinho. Os discípulos dos profetas, eles falaram: deixa nós irmos procurar o Elias. Talvez o Espírito Santo o levou para alguma região, algum lugar. E de tanto insistir, Eliseu falou: vão então. Mas Eliseu falou: não vão primeiro, né? Interessante. E eles foram e voltaram realmente com a certeza de que Elias havia sido levado por Deus ao céu. Agora o verso 11, em uma das cenas mais dramáticas da Bíblia, o céu se abriu, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, um redemoinho soprou e o profeta de Deus foi levado vivo para o céu. O fogo associado ao carro e aos cavalos indica a presença do Senhor, assim como os anjos dessa mesma natureza, os quais Isaías contemplou ao redor do trono de Deus, no capítulo 6 do seu livro, o livro de Isaías, no verso 2. Agora o verso 12, o termo que Eliseu usou, pai, neste versículo, denota duas coisas. Primeiro, mentor espiritual. Assim o era Elias para Eliseu. E segundo, a grandeza da reputação de Elias. Eliseu também é chamado de pai quando morreu. Capítulo 13, vamos ver. Nessa ocasião, isso foi um verdadeiro tributo a Elias. As ações seguintes de Eliseu indicaram sua tristeza pela perda do seu mestre espiritual e amigo. Agora o versículo 13, levantou a capa. Elias já havia lançado sua capa sobre Eliseu em um ato simbólico lá atrás, quando o chamou, no capítulo 19 de 1 Reis. Nesse momento, aqui, Eliseu tomou posse da condição e do ministério profético que a capa representava. Tá? Versículo 14, a capa era somente um símbolo, mas nas mãos de Eliseu foi um instrumento para que o poder do Deus vivo se manifestasse. A capa foi para Elias o que a vara foi para Moisés e Arão. Para Eliseu, ela funcionou da mesma forma. Então o verso 15 destaca o espírito de Elias. Os profetas testemunharam tanto o milagre de Elias como o de Eliseu, ao abrir o rio Jordão. Assim houve a certeza de que Eliseu seria o sucessor escolhido de Elias. Os homens de Deus se prostraram diante dele em terra, não em adoração, não, mas em respeito e submissão à vontade do Senhor. Agora o versículo 16. 50 homens valentes. Grupos de 50 homens eram frequentemente usados em árduas missões. Neste caso, eles decidiram empreender uma busca por Elias. Mesmo tendo recebido uma revelação de Deus de que Elias seria levado para o céu, esses homens foram checar com seus próprios olhos para ver se Elias não se encontrava nas redondezas. Então, versos 17 e 18, até se enfastiar, ou até se cansarem. Apesar de estas palavras indicarem que Eliseu sentiu vergonha da descrença de seus discípulos, o uso delas aponta que o profeta estava exausto, sem disposição alguma para resistir.
Assim, ele acabou cedendo ao pedido dos servos. No versos 19 a 22, o primeiro milagre de Eliseu autenticou o seu chamado como principal sucessor de Elias. O segundo milagre foi o de purificar as águas de Jericó. Foi intencional e ainda melhor. Ele também mostrou o poder de Deus com respeito à água, um elemento essencial à nossa vida. Verso 20, ele promoveu uma cerimônia de purificação. O sal, colocado numa salva nova e jogado no manancial, simbolizava a purificação da água para a sua utilização. O segundo milagre, então, de Eliseu. Primeiro, abriu o Rio Jordão. Segundo, purificou esta água em Jericó. Verso 20, falando da tigela nova, o que seria usado no serviço do Senhor, não poderia ser contaminado pelo uso profano. Sal. Desde tempos antigos, o sal tem sido valorizado por suas propriedades preservativas. Figurativamente simboliza a lealdade do povo à aliança de Deus. Qualquer ideia de um efeito mágico do sal na purificação da água é excluída pela declaração explícita de que o próprio Senhor purificou a água. Preste atenção. Existe crença, existe uma crença de que um potinho de sal deixado ali num determinado lugar da casa ou do comércio, algumas pessoas ainda colocam alho, que isso purifica o ambiente de maus espíritos. Cuidado, viu? Cuidado, porque certas crendices se apegam de algumas passagens bíblicas figurativas ou simbólicas e acabam usando de modo totalmente errado e desaprovado ainda pela palavra de Deus. Aqui, o uso do sal foi apenas figurado para ali revelar o poder de Deus através deste milagre do profeta Eliseu. Qualquer ideia de um efeito mágico do sal na purificação da água é excluída pela declaração explícita de que foi o Senhor que purificou e só Deus tem esse poder. Ok? Versos 23 a 25, o terceiro milagre de Eliseu é descrito aqui e foi punitivo e julgador, visto que os profetas eram instrumentos tanto da graça como da ira de Deus. O que aconteceu? Muitas pessoas podem, ao ler esta passagem bíblica, que descreve os versos 23 a 25, como uma manifestação, como um ato desnecessário, ou como realmente algo que não revela misericórdia. Mas é preciso entender o contexto, o que estava envolvido na manifestação, na atitude desses rapazes. Eles disseram de forma zombeteira, ou seja, zombando do servo de Deus, dizendo: sobe calvo, sobe careca. Eles ficaram sabendo que Elias havia sido ascendido ao céu, e agora ficaram
tirando sarro, zombando, para que Eliseu subisse também, como Eliseu. Enquanto a severidade da sentença do profeta tem sido questionada, o que se pode mesmo constatar nesta passagem é a descrença dos jovens com relação à subida de Elias ao céu, bem como o desrespeito deles por Eliseu, um profeta de Deus. Então era dupla a zombaria, tanto pela ascensão de Elias, quanto pela autoridade de Eliseu. O Senhor não tolerou essa blasfêmia contra ele, contra o próprio Deus, por meio do menosprezo à partida de Elias, ou do abuso contra o seu profeta Eliseu, que foi chamado para tão importante missão no crítico período histórico em que Israel se encontrava. Sobe calvo quer dizer, em outra tradução, suma daqui. Como Betel era o centro do culto praticado pelos reis do Reino do Norte, e que Elias e Eliseu, sendo se sabia, frequentavam Samaria, os jovens de Betel devem ter tomado por certo que Eliseu estava subindo a Samaria, a fim de continuar a luta de Elias contra a apostasia da família real. Calvo. A calvície era incomum entre os judeus antigos, e os cabelos luxuriantes parecem ter sido considerados um sinal de força e vigor. Ao chamarem Eliseu de calvo, os jovens de Betel expressavam total desdém daquela cidade pelo representante do Senhor, o qual, segundo achavam, era destituído de poder. Foi uma maneira de zombar de uma pessoa e de seu posto, de sua função e autoridade. A aparência de Eliseu era diferente dos cabelos de Elias. Tendo em vista que cabelo significava força e vigor, os jovens provavelmente estavam zombando da falta de poder profético de Eliseu. Olha que advertência essa passagem, este capítulo apresenta para com a forma como se considera os servos de Deus, aqueles que estão separados para o serviço do Senhor. Não é verdade? Aqui vem uma advertência muito, muito séria. Então o verso 24 destaca que Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu impetrou uma maldição semelhante à maldição segundo a aliança, em Levítico capítulo 26, versos 21 e 22. O resultado serviu de aviso prévio do juízo que viria contar à nação inteira, caso eles persistissem na apostasia. Então a zombaria desses rapazes era nada mais, nada menos do que um resultado da condição espiritual daquela região, daquela nação, daquele lugar. Era fruto de uma apostasia. O verso 25, Eliseu descreve, fez morada no Monte Carmelo e também em Samaria. Ok, chegamos à metade do nosso estudo. Este capítulo é muito impressionante, significativo e importante. Nós vamos dividi-lo em duas etapas, para que não fique muito longo o nosso estudo de hoje. Amanhã nós continuaremos com a sequência de mais detalhes deste acontecimento tão marcante na história do povo de Deus, que foi
a ascensão de Elias e a missão, o profeta Eliseu agora substituindo o seu mestre, profeta Elias. Ok? Amanhã nós continuaremos o nosso estudo deste capítulo 2. Então nós temos aqui, só para fechar, as cenas da vida de Elias. Nós temos, iniciando a sua carreira, a aparição ao rei Acabe, quando ele saiu lá de sua cidade, lá de Gileade, e veio para trazer a mensagem a Acabe. Depois nós temos ele fugindo, ou seja, Deus enviando ele para fugir ao ribeiro de Querite. Também tomou água do ribeiro e foi alimentado por corvos. A terceira cena nós encontramos Elias e a viúva de Sarepta, quando Elias ali operou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Depois nós temos a ressurreição do filho da viúva. Vem a quinta cena, o desafio no Monte Carmelo, a resposta de Deus à oração, ao clamor do profeta, lá no Monte Carmelo, quando desceu o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Depois tivemos a chuva, depois de 3 anos e meio. Aí nós estudamos sobre a ameaça de Jezabel e o medo e a depressão de Elias. Depois encontramos Deus falando com Elias na caverna, curando Elias de sua depressão e apresentando a ele que haviam 7.000 pessoas ainda sinceras e fiéis no reino de Israel, e ele não estava sozinho. E agora, a última missão, que foi ungir 2 reis e também Eliseu como sucessor. E aí chegamos no final desta carreira profética e tão especial de Elias junto ao povo de Deus, como mensageiro do céu, que foi a sua ascensão para o céu. Amanhã nós continuaremos o nosso estudo, a nossa reflexão, com mais detalhes interessantes. Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar desta manhã, pelo Teu maravilhoso cuidado, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecê-lo mais e mais através da Sua palavra, de poder ouvir a Sua voz e receber as orientações e a direção do Teu Espírito Santo através da Sua palavra. Queira, Senhor, nos conceder um coração disposto a Te servir completamente, a buscar fazer a Sua vontade. Nos ajude, Senhor, em nossas lutas, em nossas dificuldades e em tudo que nós temos a enfrentar. Fica conosco e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Ok? Ficamos por aqui e então vai acompanhando nosso canal, capítulo a capítulo, que nós estamos avançando dia a dia, capítulo a capítulo, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.